Olá, meus queridos amigos da SBC do Espírito Santo. Meu nome é Roberto Ramos Barbosa, eu sou cardiologista intervencionista, ocupo atualmente o cargo de diretor científico da SBC do Espírito Santo. E é uma grande honra exercer essa função atualmente, mas eu friso bem que todos nós, cardiologistas do Estado, todos os associados, têm o direito e o dever de participar de forma muito ativa da sociedade, e é assim que vamos fazer uma sociedade cardiológica ainda mais forte no nosso Estado. Temos várias atividades interessantes para implementar e essa diretoria tem muito mérito em já ter implementado várias coisas interessantes, como, por exemplo, essa série de vídeos que é os 5 miligramas de conhecimento, que em torno de 5 minutos vão apresentar algum tema bem relevante na prática atual. Vamos discutir um pouquinho de forma bem breve e bem leve em relação a esses assuntos. O assunto que a gente vai abordar hoje é a definição universal de infarto agudo do miocárdio e a classificação que ela traz para a gente poder uniformizar a nossa linguagem quando falamos dos tipos de IAM. Para a definição universal de infarto, nós temos que infarto é igual a um quadro clínico compatível com isquemia miocárdica aguda associado à injúria miocárdica, ou seja, precisa haver elevação de marcadores de necrose miocárdica, especialmente a troponina, que é o biomarcador mais específico, mais acurado. Isso, geralmente, é causado por um desbalanço na relação entre oferta e demanda de oxigênio miocárdico. Como que é essa balança, esse equilíbrio entre oferta e demanda de O2? Se ocorrer uma oclusão aguda de uma artéria coronária, obviamente o fluxo e a oferta de O2 vão reduzir abruptamente e ocorre naturalmente um desequilíbrio dessa relação entre oferta e demanda de O2. Esse é um infarto clássico, um infarto tradicional. Só que a gente pode ter outras causas de infarto que, na verdade, atuam no aumento da demanda miocárdica de oxigênio. Muito bem, temos então os tipos de IAM que são colocados e eventualmente são atualizados nos documentos que abordam a definição universal de IAM. Temos o infarto tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4A, 4B e 4C e o infarto tipo 5. A gente deve lembrar que essa classificação se baseia no mecanismo fisiopatológico do IAM, e não naquela definição clínica entre IAM com supra ou sem supra de ST, por exemplo. Quando a gente fala do IAM de um tipo, em relação a essa classificação universal, essa definição universal, a gente está mencionando o mecanismo fisiopatológico que levou a um quadro de IAM. Então vamos lá. O IAM tipo 1 se refere ao infarto espontâneo, aquele infarto causado por uma aterotrombose. Então temos uma placa aterosclerótica coronária, geralmente uma placa de conteúdo lipídico amplo, com capa fibrótica fina. Essa capa fibrótica sofre ruptura ou erosão e inicia-se um processo de coagulação sobre a placa. Esse processo de trombos sobre placa leva a uma lesão grave, uma obstrução grave, uma oclusão ou suboclusão da artéria coronária. Isso diminui abruptamente a oferta de O2. Então temos aí um infarto clássico por aterotrombose no infarto tipo 1. No IAM tipo 2, a gente tem o outro lado da balança atuando. A gente tem geralmente uma causa secundária causando um aumento da demanda de oxigênio pelo miocárdio. Ou seja, não houve redução da oferta, mas sim aumento da demanda miocárdica de O2. Exemplos clássicos aí são, por exemplo, sepse ou choque séptico, ou choque de outras etiologias, ou anemia grave. Então, infarto tipo 2 é o infarto de causas secundárias. O IAM tipo 3 é o infarto que ocorre com morte súbita, ou seja, não houve tempo de coleta de marcadores de necrose ou não houve tempo suficiente para a elevação dos biomarcadores séricos, marcador como troponina, por exemplo. O paciente foi a óbito, geralmente por causas arrítmicas. Se num contexto de isquemia miocárdica aguda houve esse desfecho, o infarto é classificado como tipo 3. O tipo 4, os infartos do tipo 4 são os infartos associados à angioplastia com um stent, então associados, portanto, à intervenção coronária percutânea. O infarto tipo 4A é o infarto que ocorre periprocedimento. Portanto, quando você faz um procedimento de ICP, se, por exemplo, houve isquemia miocárdica, mesmo que transitória, por oclusão de um ramo lateral ou do ramo principal da lesão-alvo, seja por trombose, seja por dissecção, e ocorre então o infarto periprocedimento, é aquele diagnosticado no contexto da realização da ICP. O infarto do tipo 4B é aquele causado por trombose de stent, seja trombose
aguda, subaguda, tardia ou muito tardia, mas é por trombose de estente. O infarto tipo 4C é aquele causado por restenose intrastente. Portanto, alguns meses após o procedimento de ICP, ocorre um processo de hiperplasia anel-intimal acentuado que leva a uma nova obstrução, dessa vez pela restenose intrastente. O infarto do tipo 5 é um infarto associado ao procedimento de cirurgia de revascularização miocárdica. Então, quando há injúria miocárdica grave, por exemplo, por oclusão de um enxerto cirúrgico no perioperatório de uma cirurgia cardíaca, isso pode ser considerado, então, um infarto tipo 5. Lembrando que para o infarto tipo 5, há necessidade de elevação maior que 10 vezes da troponina, maior que 10 vezes o valor de referência ou valor basal pré-cirurgia. E para o IAM do tipo 4A, um infarto periprocedimento de angioplastia coronária, portanto de ICP, deve haver elevação de pelo menos 5 vezes o valor basal de troponina ou de 5 vezes o valor de referência. Bom, essa classificação é muito importante para que a gente entenda o mecanismo fisiopatológico e também para que a gente possa interpretar os resultados de vários ensaios clínicos. Os infartos de interesse são colocados na metodologia e assim a gente vai ter mais subsídio para interpretar de forma muito clara e muito crítica os resultados que vêm para a gente poder extrapolar para a nossa prática clínica. Bom, o que a gente tinha para discutir hoje era isso. Obrigado pela atenção. Até a próxima oportunidade. Um grande abraço.